A criptozoologia é a ciência que desafia os limites do conhecimento, buscando evidências de animais ocultos e lendários. Junte-se a nós enquanto exploramos os mistérios que a natureza esconde. Este é o Mundo Cripto. O criptídeo, conhecido como Homem-Jacaré ou Alligator Man, é uma figura fascinante no campo da criptozoologia, com relatos que misturam folclore, lendas urbanas e avistamentos não confirmados. Trata-se de uma criatura humanoide com características reptilianas, frequentemente associada a ambientes aquáticos como pântanos, rios e esgotos. A aparência do homem-jacaré varia entre os relatos, mas há traços consistentes. Ele é descrito como uma criatura humanoide, com corpo bípede, medindo entre 1,8 e 2,5 metros de altura. Sua pele é frequentemente relatada como escamosa, semelhante à de um jacaré ou crocodilo, com tons que vão de verde escuro a cinza. Os olhos são grandes, brilhantes e, em alguns casos, luminescentes, muitas vezes descritos como vermelhos ou amarelados, adaptados para ambientes escuros. Suas mãos e pés são palmados com garras afiadas e alguns relatos mencionam uma cauda curta e musculosa. A cabeça é alongada, com um focinho reptiliano cheio de dentes pontiagudos, embora em algumas versões seja mais humanoide, com traços mistos entre homem e réptil. Ele é frequentemente descrito como exalando um odor fétido, semelhante a pântano ou esgoto, e sua locomoção pode ser tanto bípede quanto rastejante, especialmente em ambientes aquáticos. O homem-jacaré é conhecido por diferentes nomes, dependendo da região e do contexto. Nos Estados Unidos, onde a maioria dos relatos surge, ele é chamado de Alligator Man, Lizard Man, Homem-Lagarto em algumas variantes, ou simplesmente Gator Man. Em outras partes do mundo, ele pode ser associado a criptídeos semelhantes, como Kappa no Japão ou o Bunyip na Austrália, embora esses tenham diferenças culturais significativas. No Brasil, há paralelos com o jacaré luminoso do Rio Grande do Sul, uma criatura mítica que emite luz azulada e vive em lagos, mas que não é exatamente humanoide. A multiplicidade de nomes reflete a adaptação do mito a diferentes ambientes e culturas. Os relatos do homem-jacaré começaram a ganhar notoriedade no século XX, mas histórias de criaturas reptilianas em ambientes aquáticos remontam a tempos mais antigos. Nos Estados Unidos, os primeiros avistamentos documentados datam da década de 1950, com um aumento significativo nas décadas de 1970 e 1980. Um dos casos mais famosos ocorreu em 1988, em Lee County, Carolina do Sul, conhecido como Lizard Man of Escape or Swamp. Na noite de 29 de junho de 1988, Christopher Davis, um jovem de 17 anos, relatou ter sido perseguido por uma criatura de cerca de 2 metros, com pele verde escamosa, olhos vermelhos brilhantes e mãos com 3 dedos. Ele afirmou que a criatura tentou atacar seu carro enquanto ele trocava um pneu perto do pântano. Esse incidente gerou uma onda de relatos na região, com outros moradores afirmando terem visto uma criatura semelhante. Pegadas estranhas, com 3 dedos e garras, foram encontradas, mas nunca confirmadas como evidência sólida. Outro local associado ao homem-jacaré é Nova Orleans, na Louisiana, onde os pântanos do Bayou são um cenário perfeito para lendas de criaturas reptilianas. Relatos da década de 1970 descrevem uma criatura humanoide emergindo dos pântanos, com avistamentos esporádicos em áreas como Honey Island Swamp. Aqui, o criptídeo é às vezes chamado de Honey Island Swamp Monster, embora alguns o associem ao homem-jacaré,
devido às descrições de pele escamosa e comportamento aquático. Em 1974, dois caçadores, Harlan Ford e Billy Mills, afirmaram ter encontrado pegadas em um corpo parcialmente decomposto de uma criatura humanoide com traços reptilianos, mas o suposto corpo nunca foi recuperado para análise. Os esgotos urbanos também são um palco recorrente para o homem-jacaré, especialmente em cidades como Nova York. A lenda ganhou força na década de 1930, com histórias de jacarés vivendo nos esgotos, supostamente descartados como filhotes por donos irresponsáveis. Com o tempo, essas histórias evoluíram para relatos de uma criatura humanoide, o homem-jacaré, que habitaria túneis subterrâneos. Um relato notável de 1935, publicado em jornais locais, descreve trabalhadores de esgoto em Nova York encontrando uma criatura com corpo de homem, mas cabeça e pele de jacaré. Esses relatos são frequentemente descartados como lendas urbanas, mas persistem no imaginário popular. Fora dos Estados Unidos, há avistamentos esparsos. Na Austrália, o bunyip, uma criatura aquática do folclore aborígene, tem algumas semelhanças, com descrições que variam de peluda a escamosa. Relatos de meados do século XIX, como os registrados em pântanos de Nova Gales do Sul, mencionam uma criatura que poderia ser bípede e reptiliana, embora a falta de detalhes dificulte a conexão direta. Os avistamentos do homem-jacaré tendem a ocorrer em ambientes úmidos e isolados, como pântanos, rios, lagos e sistemas de esgoto. Além de Lee County e Nova Orleans, outros locais nos Estados Unidos da América incluem os Everglades, na Flórida, onde relatos da década de 1990 descrevem uma criatura humanoide nadando rapidamente entre os manguezais, e o rio Ohio, onde avistamentos esporádicos na década de 1970 mencionam uma criatura com olhos brilhantes emergindo da água. No Canadá, relatos raros na região dos Grandes Lagos, especialmente em Ontário, na década de 1980, descrevem uma criatura semelhante, apelidada de Lake Erie Lizardman. As datas dos avistamentos são difíceis de precisar, pois muitos relatos são anedóticos e carecem de documentação oficial. No entanto, períodos de maior atividade incluem os anos de 1970 e 1980, possivelmente devido ao aumento do interesse por criptídeos, impulsionado por casos como o Pé Grande ou o Monstro do Lago Ness. Após o caso de Lee County, em 1988, houve um pico de relatos com testemunhas descrevendo encontros em estradas rurais, margens de rios e até áreas urbanas próximas a corpos d'água. Desde então, avistamentos têm sido esporádicos, com alguns relatos modernos circulando em fóruns online e redes sociais, mas sem evidências concretas como fotos ou vídeos confiáveis. As teorias sobre a origem do homem-jacaré são variadas. Alguns criptozoologistas sugerem que ele pode ser uma espécie desconhecida, talvez um réptil, evolucionado ou um parente distante de crocodilianos. Outros propõem que poderia ser uma mutação genética, especialmente nas lendas urbanas de esgotos, onde produtos químicos poderiam ter causado deformações em jacarés. Há também hipóteses mais especulativas, como a ideia de que o homem-jacaré seria um híbrido criado por experimentos científicos, ou até uma criatura extraterrestre, embora essas careçam de qualquer base sólida. A explicação mais comum entre céticos é que os avistamentos são erros de identificação, com testemunhas confundindo jacarés reais, ursos ou até humanos em trajes como uma criatura mítica. A escuridão, o medo e a má visibilidade em pântanos contribuem para essas confusões. Apesar da falta de evidências, o homem-jacaré continua a intrigar. Sua presença em diferentes regiões e contextos sugere uma fascinação universal
por criaturas que habitam a fronteira entre o humano e o animalesco. Seja como um monstro dos pântanos, um habitante dos esgotos ou uma lenda rural, ele representa o mistério do desconhecido e em ambientes aquáticos, onde a visibilidade é limitada e a imaginação corre solta.